Escolhi um tema para essa palavra que eu vou chamar: o pai da terra é aperitivo. Como assim, pastor? Quantos de vocês gostam de aperitivo? Agora, perto do almoço, vocês vão gostar mais ainda, porque eu não vou falar muito sobre isso. Mas aperitivo é bom demais, sim ou não? Mas é só um aperitivo. Tem uma frase que eu li agora, nessa viagem, a gente passou por Roma, que eles atribuem ao Papa João 23. É uma frase que, segundo estava escrito, ele dizia: é mais fácil um pai ter filhos do que os filhos terem um pai. Vou falar bem devagar para você poder entender isso. É mais fácil um pai ter filhos do que um filho ter um pai. Nós vemos uma geração que ter filhos não é difícil. Difícil é o filho encontrar um pai. Por que eu digo isso? Porque ele pode estar na mesma casa, ele pode estar sentado na mesma mesa, ele pode estar assistindo a mesma TV, no mesmo sofá, e ainda assim ser um pai que o filho nunca o encontra. Por isso que é mais fácil um pai ter filhos do que os filhos terem um pai. O que eu quero conversar com vocês hoje é que a gente saia daqui falando sobre paternidade. É sair daqui com uma decisão tomada de como eu posso me posicionar aonde eu estou. É sobre o homem que você é, a pessoa que você é, sobre o homem que você vai ser e sobre os filhos que vão estar perto de você e quem eles vão procurar. Mas antes de começar, eu quero falar pelo menos para dois tipos de pessoas que estão sentadas aqui. Para aqueles que não puderam ter filhos biológicos, essa mensagem não é para ferir você. Eu quero falar para você que talvez carregue um peso no coração por não ter tido um filho gerado por você. Paulo não gerou nenhum filho biológico, mas ele foi um pai para Timóteo. Ele foi um pai para Tito. Ele foi um pai para tantas pessoas. A paternidade que talvez Deus esteja colocando na sua vida seja uma paternidade de cuidado, de discipulado, de atenção. Mais do que ter no colo um filho, é ter a postura de um pai para amigos e para tantas pessoas. E talvez, quem sabe, o seu caminho seja o ser um pai do coração, da adoção. Agora, talvez algumas pessoas aqui, e isso eu falo para o segundo grupo que esteja sentado aqui, talvez alguns de vocês carreguem um peso porque perderam um filho, ou porque uma relação foi quebrada, ou porque os filhos estão muito distantes, e você pensa que poderia ter feito diferente e não fez, poderia ter dado mais e não deu. E eu quero dizer, essa igreja não é um tribunal. Você não está sentado no banco dos réus. E a culpa nunca fez bem para qualquer pessoa, porque ela coloca uma cegueira nos olhos e nos impedem de ser pessoas melhores, pais melhores. O que muda hoje é a decisão que você vai tomar em relação a tudo que você vai ouvir nessa manhã. Eu oro para que a palavra de Deus alcance o teu coração, porque se a gente for olhar para a Bíblia está cheia de homens extraordinários em quase tudo, mas que falharam como pais. Eli, o grande sacerdote, sabia conduzir uma nação, levar os sacrifícios de um grande povo, mas seus filhos não seguiram os seus passos. Foi um péssimo pai. Nós vemos Samuel como grande profeta, juiz, sacerdote, que mesmo sendo um homem referência para Israel, nós vemos que os seus filhos se perderam, não seguiram os seus caminhos. Então a gente pode olhar também para Davi, que derrotou um gigante, perdeu a guerra dentro da sua casa, perdeu a guerra com os seus filhos. Isso me faz entender que dá para vencer gigantes lá fora e perder a guerra aqui dentro da casa. Eu quero falar com vocês pelo menos 4 marcas de um pai segundo o coração de Deus. Não um pai perfeito,
porque esse tipo de pai não existe, gente. Mas eu quero falar sobre um pai segundo o coração de Deus. O pai segundo Deus, a primeira marca é que ele conhece o pai. No Antigo Testamento, Deus é chamado de pai pouquíssimas vezes. Mas quando você vai para o Novo Testamento, Deus é chamado de pai na maioria das vezes. Só no Evangelho de João, Deus é chamado de pai mais de 100 vezes. Algumas versões 120, outras versões 118 vezes, Deus sendo chamado de pai. O que é interessante é que Jesus não veio apenas para revelar que Deus existe. Jesus veio para revelar que Deus é pai. Que o relacionamento que as pessoas precisam ter com Ele não é de um Deus que apenas existe, está no alto e sublime trono, mas é um relacionamento de pai. E aqui está a primeira verdade, a primeira marca. Quem não pode refletir o pai é porque não conhece o pai. É como a lua que não tem brilho próprio e ela reflete o sol. Se o sol não refletisse na lua, ela não seria nada. Assim também somos nós, irmãos. Se a gente não reflete o pai, a gente nunca vai poder ser um pai de verdade. Porque nós não temos brilho próprio se não for o brilho de Deus. Não temos como ser bons pais se nós não tivermos a marca de um Deus Pai. E é por isso que eu quero ir ainda um pouquinho mais fundo com você. Não existe uma pessoa nessa sala hoje pela manhã que estão esperando terminar essa mensagem para ir almoçar com seus pais ou não, que não carregue algum tipo de ferida dos seus pais. Nem quem teve o melhor pai do mundo. Porque nenhum pai da terra conseguiu suprir todas as necessidades do coração de um homem. Nenhum conseguiu preencher 100% as expectativas de um filho. Porque o pai da terra não foi criado para isso, para suprir todas as suas expectativas. Porque ele não é Deus. Só Deus pode fazer isso. Vamos para a imagem do aperitivo. Em Israel, diferente aqui do Brasil, que em alguns restaurantes você chega e quando eles trazem o aperitivo, você nunca sabe se aquilo está incluso na conta ou não. Então você pensa, se eu pegar isso daqui vai me custar mais caro que o jantar. Quantos já pensaram nisso? E não, pode levar de volta o pão, a sala. Não queremos não vamos meter a mão aqui, porque senão isso aqui vai me custar muito caro. A gente espera o prato principal. Israel é diferente. Eles já vão chegando e já vão colocando muitos aperitivos, aquilo está dentro da conta. Ou pelo menos o governo pagou tudo, graças a Deus. Então, a hora que chegava o aperitivo, a gente já estava com muita fome. A gente ia comendo desesperado aquele aperitivo. Gente, mas quando chegava o prato principal, a gente já estava tão cheio que a gente beliscava proteínas. Só que quando saíamos do restaurante, meia hora depois, a gente já estava com fome. Porque aperitivo não sustenta, aperitivo engana a fome. O prato principal, cheio de proteína, substância, é o que a gente deveria se alimentar. Assim é o relacionamento com o nosso pai terreno. Pai terreno é aperitivo. Mas você não pode se sustentar. E muita gente acaba olhando para o relacionamento com o pai terreno e colocando tanta expectativa, trazendo tantas mágoas, vivendo um estilo de vida do qual ele age pela ausência do pai, pelas feridas do pai, ao invés de se posicionar e saber, isso aqui é um aperitivo. O relacionamento com Deus Pai, que é o prato principal. E todas as vezes que a gente quer só comer o aperitivo, a gente vai sair da mesa com fome, frustrado e achando que o restaurante falhou. Quando na verdade nós paramos no prato errado.
Irmãos, muitos de nós que estamos aqui passamos 20, 30 anos, que é o meu caso, mendigando o aperitivo que só o prato principal podia dar. Aprovação, afirmação, elogios, reconhecimento. Aquele, estou orgulhoso de você, filho. Aquele, como eu amo você. Alguns aqui tiveram um aperitivo bom. Alguns aqui tiveram um aperitivo amargo. Alguns nem tiveram um aperitivo. Mas tem algo que o Pai te diz hoje. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Eu serei, filho, para você o seu pai. E vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler juntos isso? Porque isso é uma declaração, a primeira marca de qualquer pessoa precisa ser essa. Jesus veio para revelar Deus como Pai para nós, e Deus nos chama para isso. Vamos ler junto, 1, 2, 3 e bem alto. 1, 2, 3 e serei. Diga, eu sou filho. Diga mais uma vez, eu sou filho. Irmão, se você não teve pai, você não está desqualificado. Pula o aperitivo. Vá direto para o prato principal. Deixa eu te dizer uma coisa, você não veio do seu pai. Você veio através do seu pai. Você veio de Deus. E é por isso que Ele nos chama a olhar para Ele de novo, para sermos tudo o que nós queremos ser. Irmãos, quando Deus encontra a gente, e a gente encontra o amor do Pai, não é sobre conhecer o amor, é sobre um encontro que nos marca, algo que nos cura profundamente, que nenhum sermão alcança, que nenhum culto incrível alcança, que nenhum pregador maravilhoso alcança, porque nós paramos de pescar a aprovação dos outros, da terra, e nós começamos a honrar a Deus por conta do encontro que nós tivemos. Porque uma pessoa que foi saciada no prato principal, em Deus, ela se posiciona diferente. Eu me lembro do dia em que isso começou a quebrar na minha vida. Meu pai estava no primeiro culto e eu contei isso com ele presente. Meu pai sempre foi um homem muito bom. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas eu nunca consegui ver essa bondade nos olhos dele quando eu era criança e adolescente. Porque meu pai esteve ausente o tempo todo. Porque ele ficou escravo da bebida por muitos anos. Ele trabalhava o dia todo para sustentar nossa família, e quando ele chegava em casa, ele ia para o bar e a gente só via meu pai bêbado. Meu pai não esteve presente na maioria dos momentos importantes da minha história. E quando eu cresci, eu fui percebendo que essa ausência de aprovação, de eu tenho orgulho de você, isso ora causava insegurança, ora causava orgulho e soberba no meu coração. E era uma luta de identidade para tentar encontrar quem eu era. Eu me casei dizendo que ia ser diferente dentro de casa, mas em muitos momentos eu pensava no começo do casamento, como eu estava manifestando ausência mesmo não tendo vícios, não presença mesmo não tendo alcoolismo. E é interessante que marcou a minha vida no meu encontro com Deus. O meu encontro com Deus aconteceu 25 anos atrás, no primeiro culto da Vida Plena. Ia acontecer no domingo o culto da Vida Plena, o dia da inauguração, mas nós estávamos com um grupo de líderes fazendo encontro com Deus lá na comunidade cristã de Curitiba. E eu fui muito curado em relação ao meu pai, porque a ausência colocou um muro entre
a minha vida e a vida dele. E quando eu voltei do meu encontro, já curado, entendendo que meu pai não tinha recebido nenhum tipo de amor do pai dele, e que ele estava escravo da bebida, eu entendi quando o Senhor curou meu coração. E quando eu desci da van com os outros líderes, o culto que acontecia do outro lado aqui da Avenida Rui Barbosa, que estava lotada a igreja no primeiro culto, tinha umas 400 pessoas mais ou menos, um avivamento para o primeiro culto. Meu pai estava no carro vendo todo o movimento, porque ele havia levado a minha mãe para participar do culto. Ele estava um pouco até meio que passado, um pouco bêbado, e tudo que eu fiz, eu não queria entrar para ver quantas pessoas tinham dentro do culto. Eu corri para o carro e falei: pai, sai, eu quero te dar um abraço. E quando ele saiu e eu fui dar um abraço nele, eu chorei, pedi perdão para ele. Ele falou: não, Márcio, eu preciso pedir perdão para você. Eu falei: pai, entra no culto, assiste o culto hoje. E naquele dia meu pai entrou no culto. Meu sogro estava pregando, ele entrega a sua vida para Cristo. E nesses últimos 25 anos ele tem andado com o Senhor. E hoje eu consigo ver os olhos de bondade do meu pai, porque não estão mais com o véu da escravidão da bebida. Meu pai nunca pôde recuperar o que ele perdeu como pai. Mas hoje eu olho para ele, ele é um avô incrível, um avô maravilhoso. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, sem um encontro, a gente vai só reproduzir aquilo que tem como ausência na nossa vida. Então, uma das marcas de um pai, de um homem, de uma mulher de Deus é conhecer o Pai, é conhecer a Deus, é ter um encontro com Deus. A segunda marca de um pai segundo Deus é que um pai segundo Deus quebra o ciclo de pecados dos seus pais, comportamentos dos seus pais. Olha o que diz Ezequiel 18:14, eu quero que você dê toda atenção para esse texto. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho, que vê todos os pecados que o seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Vamos de novo. Esse é um texto forte, gente. Suponhamos que esse filho tem ele mesmo um filho, que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, tomou uma decisão: não os comete. Irmãos, olha que interessante isso. Embora esse filho está vendo o que o pai fez, ele vê, ele considera e ele não faz igual. É isso que o texto está dizendo, 3 verbos aqui, ele está dizendo: viu, considerou e não fez. Viu, considerou e não fez. Irmãos, o diabo tem uma mentira predileta para colocar nos homens: seu pai foi assim, você vai ser assim também. Está no sangue, está na genética. E eu quero lembrar você o que o sangue de Jesus faz na vida de alguém que decide quebrar os ciclos da sua vida. Em Isaías 58:12 diz assim: você vai reconstruir as velhas ruínas, vai restaurar os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Deus não chamou você para ser vítima do seu sobrenome, da história dos seus pais, daquilo que você viveu como família. Deus te chamou para reparar os muros, restaurar as ruas, mudar circunstâncias. E aqui está o que pode nos libertar nesse dia dos pais, irmãos. Você não é responsável por aquilo que entregaram para você, mas você é responsável por aquilo que você deixa passar por você. Aquilo que entregaram para você, que te fez sofrer até aqui, que marcou a sua história até aqui, você não é responsável por isso. Deus vai julgar, Deus vai trabalhar, vai curar você, mas você é responsável por aquilo que você deixa passar por você e alcançar a próxima geração.
E é por isso que é tão importante. Eu quero te chamar a atenção com todo cuidado nessa manhã. Não deixa passar para os meninos, para as meninas, para a nova geração. O que veio até você, você não escolheu, mas o que atravessa através de você, que chega aos seus filhos, isso você escolhe. É isso que você escolhe. Pensa numa casa que você herda com um quintal cheio de mato. Esses matos dão quase na sua cintura e eles vão crescendo cada ano. 10 anos depois você vai para a varanda daquela casa e você fica reclamando dos donos antigos que não cortaram aquele mato. E você passa 10 anos reclamando daqueles que deixaram para você a casa com os matos altos. Ao invés de sair da varanda e cortar as ervas daninhas e cortar os matos altos. É mais cômodo para nós ficarmos reclamando do que os nossos pais não fizeram, do que eles não nos entregaram, do sofrimento que eles nos causaram, da ausência que nós tivemos, do abandono que nos alcançou. E é por isso que eu sou assim, nós ficarmos na varanda olhando para o matagal que nós deveríamos cortar. Irmãos, talvez esteja na hora de você sair da onde você está, sair da reclamação, sair da percepção que você tem, parar de culpar o teu pai, parar de culpar a tua história e começar a arrancar o mato e plantar uma semente nova. Começar uma história nova. O que seu pai fez pode ter razão para você reclamar, para você dizer, não, é difícil por conta disso. Você tem razão, não estou dizendo que você não tem razão, mas isso não é licença para você repetir isso, porque você não quer perpetuar isso para a próxima geração. A terceira marca de um pai, segundo Deus, é que primeiro, ele é um homem segundo Deus. E aqui eu quero que você me dê toda a sua atenção no sentido de que, se você é um homem, pai, e você tem um filho ou uma filha, essa palavra alcança você, alcança seu filho e alcança sua filha. Mas se você é uma mãe, isso alcança um marido, alcança um filho e uma filha. Se você é um jovem, homem, isso alcança você, alcança seu pai, mas alcançará sua futura esposa. O que eu vou falar agora, se você é uma jovem solteira, isso alcança você, alcança seu pai e alcançará seu futuro esposo. Porque baseado no entendimento do que eu vou falar, as escolhas vão determinar comportamentos. Você, ao olhar para a Bíblia, você percebe poucas vezes, ou quase nenhuma, um ensinamento como ser um bom pai, poucas vezes. Mas você percebe uma quantidade enorme de como ser um homem íntegro. Algumas pessoas querem aprender como ser bons pais, mas a questão está na base, como ser um homem íntegro. Em 1 Reis, capítulo 2, Davi está morrendo e diante dele está o filho dele, Salomão. E nos últimos minutos da vida de Davi, ele fala para Salomão algo, ele diz, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. O que Davi estava dizendo para Salomão, ele está dizendo, Salomão, tem uma coisa. Tudo que Deus vai te entregar, você vai precisar ter caráter. Caráter para sustentar. Caráter como um homem, não como um macho. Como um homem. Um homem que vai ser influência para sua filha, que vai ser influência para o seu filho. Um homem que vai ser alguém que vai ter caráter para sustentar um casamento até o fim. Um homem, seja forte. Um homem que quando a menina crescer,
ela vai olhar para o pai e vai dizer: eu quero um homem fiel, íntegro e que mantém essa integridade até o fim. É esse tipo de homem que eu quero. Triste coisa é um pai ter uma filha que, quando ela escolher um homem para casar, ou ela vai escolher um traste como o pai é, se ele não foi limpo pelo Senhor, e vai reproduzir um ciclo, ou ela vai dizer assim: ó, não quero ninguém parecido com meu pai, porque esse homem não merece minha gratidão, eu não quero reproduzir isso. Homens, é muito sério. É por isso que Deus nos ensina, antes de sermos pais, nós sejamos homens fortes, íntegros. Ele diz: como você vai ser isso? Como você vai ser esse homem? Davi dá o conselho para o filho dele: você vai ser esse homem obedecendo ao que o Senhor, o seu Deus, te exigir. Por isso, para ser homem forte, ande nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor, e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na Bíblia. Assim você prosperará em tudo que você fizer, e por onde quer que você for. Irmãos, existe uma postura de um homem. É um homem que anda nos caminhos do Senhor, é um homem que teme ao Senhor, é um homem que resiste às investidas do inimigo. Esse homem, ele é firme nos seus posicionamentos. Então, esse homem sabe que para se tornar um bom pai, antes tem que se tornar um bom homem, um homem íntegro. Não é o trono que faz um rei, não é um filho que faz um pai, é o caráter que sustenta tudo isso. E Davi ensina o filho dele dizendo: ande nos caminhos do Senhor. Irmãos, o nosso problema não é falta de pais, é falta de homens. E se você falha como homem, você vai falhar como pai. Isso compromete uma próxima geração. Eu vi uma coisa em Israel que eu fiquei tão impressionado, porque todo jovem, tanto homem quanto mulher, eles vão servir no serviço militar aos 18 anos de idade. E o dia que nós vamos assistir esse vídeo de 47 minutos nesse lugar, muitos jovenzinhos, que a gente foi perguntando para eles quantos anos eles tinham, uns diziam assim 22, 23 anos. Eles eram sargentos. A gente via aqueles meninos franzinos, mas quando ia conversar com eles, uma postura. Mas o que me impressionou foi uma menina chamada Noa, 22 anos, e ela foi apresentar para a gente sobre o vídeo. Quando ela chegou, ela se colocou e ela disse: vou pedir para que vocês possam deixar os celulares. Ela falou com uma postura. Ela disse: eu perdi meu irmão na invasão dos terroristas do Hamas ao nosso kibutz. E ela começou a compartilhar, mas numa postura, uma maturidade, que só um país que vive em guerra consegue formar os seus cidadãos. Eu fiquei pensando assim: olha, não é qualquer menino que vai casar com essa menina de 22 anos. O menino vai ter que ser, não forte, musculoso, ele vai precisar ser homem. E sabe por que muitas meninas procuram moleques? Porque a única referência que elas têm dentro de casa é de um moleque. Sabe por que muitas meninas ficam procurando meninos que só as fazem sofrer para se casarem? Porque ela não tem referência disso. E eu vi uma coisa, quando eu perguntei, falei: puxa, a gente vê a diferença. Ela diz: nós ensinamos algo aqui para eles, que o menino vive o momento, o homem constrói o futuro. Eles falaram: o menino procura namorada, o homem procura uma esposa. O menino, ele é possessivo, controlador. O homem, ele é protetor.
O menino, ele exige as coisas para si. O homem serve a sua família e aqueles que estão ao seu redor. O menino anuncia que ele é homem, mostrando que ele está tendo relação sexual, mostrando que ele está conquistando algo na vida. O homem simplesmente vive em silêncio, porque ele sabe quem ele é e ele não precisa provar que ele é. Irmãos, e essa é uma verdade. Muitos são meninos e acham que são homens. Filhos, eles não precisam de pais espetaculares. Eles precisam de homens bons. Homens bons. Irmão, você pode falar em língua, você pode frequentar esse culto há muito tempo, você pode estar aqui com a gente há tantos anos, frequentar essa igreja e você não ser um homem bom. E o mais triste é que os filhos vão crescer olhando para você e ainda vão dizer assim: poxa, meu pai servia a Deus, mas era muito ruim dentro de casa. As qualidades que fazem de você um homem bom são as mesmas que farão de você um bom pai. E eu encerro falando sobre um pai segundo Deus. Ele volta o seu coração para a sua família. E um pai segundo Deus, ele luta pela sua casa. Alguns de vocês, seus pais não lutaram pela sua casa. Alguns de vocês, seus pais abandonaram suas casas. Mas esse ciclo terminou em você. Você não vai ser igual. E você não vai ser igual se você conhecer o Pai. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim. E esse texto é muito importante porque ele é o último livro antes de 400 anos de silêncio de Deus. Então o que em Malaquias está escrito é muito importante, porque a partir daí Deus só volta a falar através de João Batista, 400 anos depois. E ele dá um conselho, ele dá até uma direção profética. Ele diz: Deus fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Porque se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, quando o coração do pai e do filho ele não se volta, tem um ambiente, tem uma maldição, tem um peso, tem ausência de bênção. Quando tem um muro levantado, isso é terrível. A direção de um pai, para onde ele está indo, não é cuidar de uma casa, não é cuidar de provisão. Aqui tem uma questão profética, dizendo: pai, você é importante na vida do seu filho. Quando a gente foi para Moçambique, nós visitamos o Kruger Park. O Kruger Park é um parque que as pessoas pegam aqueles caminhões, e nós estávamos de ônibus e nós fomos conhecer onde é o habitat dos animais. E eu me lembro de uma história que nós ouvimos sobre um experimento que eles fizeram em 1990, de jovens elefantes que foram tirados de perto dos elefantes mais velhos, os seus pais, e eles ficaram em uma área do Kruger Park para eles poderem entender o comportamento desses jovens elefantes. E não é parte da postura do elefante matar os rinocerontes. Mas quando os jovens elefantes ficaram sozinhos, eles começaram a ficar muito agitados e eles começaram a ter comportamentos que eles não tinham lá perto dos seus pais. E eles começaram então a matar os rinocerontes, eles começaram a ter comportamentos muito violentos. Então eles tentaram algumas questões, mas eles perceberam e eles fizeram um teste trazendo um elefante mais velho, um pai, para estar no meio deles. Quando esse elefante mais velho chegou, eles voltaram a se comportar com ordem, com decência, na postura. Nunca mais houve morte de rinoceronte ali. Quando eu vi essa história, eu logo fiquei pensando que isso tem muito a ver com essa geração.
Quando um pai não se volta para o filho, esse filho vai ter comportamentos rebeldes, ele vai fazer busca para a sua história, para a sua jornada, que vai comprometer seu futuro, porque é importante a presença de um pai dentro de casa, uma presença de um pai junto com os filhos. E filhos, a presença de um pai, mesmo na disciplina, é importante para que você não ande segundo sua própria vontade. Se no reino animal essa ausência do adulto produziu uma geração violenta e sem freio, imagina o que acontece com filhos sem pais. Por isso alguns pais pensam que não tem influência, mas você tem a maior influência da terra, e você não percebe influência sobre aqueles seres humaninhos, seja na adolescência ou na parte infantil, que está olhando para você. E eu quero falar rapidamente sobre como você pode influenciar. A primeira coisa, ame a mãe deles. Ame a mãe dos seus filhos. Eu vou repetir isso. A maior influência que você pode, não é um sermão que você senta e você coloca uma lista de regras dentro de casa. Comece amando a mãe dos seus filhos. É o maior presente que você pode dar para os seus filhos, é amando a mãe deles. Como você ama a sua esposa, como você respeita a sua esposa, como você trata a sua esposa. Eles precisam ver isso. Não ouvir sobre isso, ver isso. A outra forma com que você pode influenciar, instrua seus filhos na palavra, irmãos. Não é responsabilidade do ministério infantil, nem da escola bíblica. Uma escola que é bíblica, mas eu escolhi uma escola cristã. A responsabilidade é sua, dentro de casa. Seus filhos não procuram um teólogo em casa. Eles procuram um pai que conhece a verdade e que está caminhando nela. Um pai que é íntegro. Outra forma de influenciar os filhos, corrija sem ferir seus filhos. A palavra diz em Efésios 6,4, diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, eu aprendi isso na minha própria vida. Disciplina bíblica corrige a rebeldia, nunca pune o erro. Corrige com instrução, nunca com ira, nunca com humilhação, nunca comparando um filho com o outro. A mão do pai existe para abençoar, mas quando ela se levanta para ferir com violência, quebra-se algo que leva décadas para corrigir. Eu falo isso porque eu poderia ter aprendido isso com meu primeiro filho. Porque eu não usei disciplina para corrigir a rebeldia, mas para punir o erro. Vocês que leram o livro A Casa de Cabeça para Baixo, eu conto muito sobre isso nesse livro. Um livro que tem mais sangue do que palavras. Um livro que, se eu pudesse olhar para trás, e hoje tem curado tantas pessoas, eu não faria muitas das coisas que eu fiz. Eu aprendi isso com o Murilo. Mas eu olho para trás e eu vejo quem o Mateus hoje se tornou. Foi pura graça de Deus. Eu acertei muito, mas nesse ponto eu errei muito. Eu queria que ele fosse um homem íntegro e eu não soube tratar uma disciplina para corrigir a rebeldia. Eu puni o erro. E o erro, quando você pune o erro e não a rebeldia do coração, parece que a pessoa não é digna. Isso é muito ruim.
E é por isso que eu quero dizer a todo pai que está aqui, ou todo filho que foi punido nos seus erros e não disciplinado na sua rebeldia, sempre tem esperança, como teve para minha casa. Hoje eu sou um amigo do meu filho. Ele fez o prefácio do livro. Porque Deus pode restaurar todas as coisas. E quero terminar essa palavra nesse Dia dos Pais dizendo que todo pai é um lutador. Em Neemias 4, quando o muro está pela metade, o inimigo está cercando, o povo está com medo, e Neemias, ele se levanta e ele diz algo. Ele diz: eu fiz uma rápida inspeção e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, por isso lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos e por suas filhas, lutem por suas mulheres e por suas casas. Irmãos, quando um homem se posiciona mesmo diante dos erros, e foi isso que nós fizemos lá em casa, foi isso que eu fiz como pai. Eu falei: o muro está pela metade, eu errei até aqui, mas eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha história. Irmãos, nós precisamos aprender que nós somos lutadores, e nós precisamos lutar pela nossa casa, lutar pelos nossos filhos, lutar pela nossa história. Por isso hoje eu quero dizer com todo o meu coração para você: você vai escolher uma direção, ou você vai se tornar um lutador, ou você vai fugir, você vai embora. E eu quero declarar sobre a sua vida: você é um homem íntegro, você não vai embora, você luta pela sua casa, você luta pelos seus filhos, você luta pela sua história. Não é lutar contra a sua esposa, não é lutar contra os seus filhos, é lutar por eles, é lutar pela sua história. E hoje eu quero fechar esse nosso Dia dos Pais sabendo que eu cumpri o meu objetivo. Quero elogiar vocês nessa mensagem. E eu quero lembrar você que nós não somos homens que nos movemos por elogio. Nós somos homens que nos movemos porque somos fortes e somos homens. Não precisa de bolinha nas costas. Nós estamos decididos a lutar por nossas famílias, conhecer o Pai, quebrar o ciclo de uma história passada, nos posicionar numa nova história e olhar para o futuro. Eu quero convidar todos os homens que estão presentes, não apenas pais, todos os homens que estão presentes, a se colocarem em pé, porque nós sabemos que antes de ser pai, precisa ser um homem. Você é adolescente, você é jovem, você é criança. Se tem menino recém-nascido, pega no colo e se posiciona agora. E eu quero orar com vocês. E talvez as mulheres que estejam aqui poderiam entrar num espírito de oração mais forte do que eles, dizendo: Senhor, faz desses meus amados homens segundo o que Deus quer para eles. Então abra tuas mãos onde você está. Pai, eu quero orar por esses homens que estão aqui, homens lutadores, homens que vão marcar seus meninos e suas meninas, homens que vão marcar a história desses homens, de uma família, homens que vão construir casamentos, finanças, prosperidade. Pai, eu oro para que esses homens te conheçam como Pai, que esses homens voltem o coração para suas famílias de novo, que eles consertem o que foi quebrado, que eles reparem os muros, que eles restaurem suas histórias. Eu oro, meu Deus, para que eles te conheçam como Pai e não como um Deus institucional. Eu oro agora para que o Senhor toque eles, a vida deles, em o nome de Jesus. Amém e amém.